Olá, você está na Web Seguros TV, um programa da Clique TV do portal UOL, disseminando conhecimento, disseminando a cultura do seguro pelo país, através da web, não há fronteiras para a internet. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia 12 de outubro de 2011, nós estamos ao vivo, direto aqui do alto da Avenida Paulista, nos estúdios da Clique TV. A menção que eu fiz no programa passado, que a Clique TV teve mais de 8 milhões de acessos, isso é um recorde na web brasileira. Parabéns à equipe da Clique TV e a Web Seguros TV, indo nesse vácuo, né? Indo com um programa também com bastante audiência, cada vez mais ajudando esse mercado maravilhoso, que é o mercado de seguros, e disseminando a sua cultura. Hoje, 12 de outubro, é um dia muito especial para você, corretor de seguros. É o aniversário, é o dia do corretor de seguros. Também é o dia das crianças, também é o dia da padroeira do Brasil. E como cultura, né, às vezes eu brinco muito como cultura inútil, o manto da padroeira do Brasil, que tem sua cor azul, é a cor da bandeira do Brasil. O azul da bandeira do Brasil é o azul do manto da padroeira. Então, parabéns a todos, parabéns às crianças no Brasil, parabéns especialmente à minha filha querida Eduarda, parabéns você, corretor de seguros, que é um profissional que leva a possibilidade das pessoas, dos seus clientes, protegerem seus patrimônios, sejam eles pessoais, sejam patrimônios físicos. O corretor de seguros tem uma notoriedade, uma expressão importantíssima no nosso mercado, na economia do país. O corretor de seguros, ele forma poupança, ajuda o país a formar poupança. Então, parabéns você, corretor de seguros, pelo seu dia 12 de outubro. Como sempre, trazendo aqui na Web Seguros TV, personalidades, celebridades dessa indústria de seguros e serviços. E hoje não podia ser diferente, especialmente nesse dia 12, eu tenho a honra e o prazer de estar recebendo a visita da Luciana Coelho, da XP Investimentos. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Tudo jóia. A Luciana pegou o voo hoje no Rio de Janeiro, fez ponte aérea, veio só para essa entrevista. É muito bacana da parte dela, ajudando você, corretor, a entender um pouco mais do que essa empresa faz. Então, de antemão, já agradeço muito essa disposição delas de vir aqui, vai fazer o programa ao vivo e volta para lá. Então veja como que bacana a prestação de serviço dela. Eu vou apresentar a Luciana, em seguida a gente começa o nosso bate-papo. A Luciana é corretora de seguros, ela é agente de investimentos, ela é graduada em administração de empresas pela Universidade de Alfenas, a Unifenas de Minas Gerais. Iniciou sua carreira em seguros em 1996, hoje ela é gerente comercial de novos negócios da XP Investimentos, responsável pelo modelo corretor de seguros. Ela vai explicar um pouquinho o que é esse modelo dentro da XP Investimentos. A Luciana atuou por quase 12 anos como preposto e em seguida ela exerceu efetivamente a sua carreira de corretora de seguros e agente bancária, onde se tornou especialista em previdência privada, não é? E outras coisas mais. A Luciana vai falar um pouquinho para a gente. Luciano, obrigado pela tua presença, né? Como eu falei, obrigado por você ter vindo aqui e conversar um pouquinho com a gente. Me fala um pouquinho como é que você se tornou uma corretora de seguros. Quem te deu essa ideia? Você se espelhou em alguém na tua família? Como é que você começou a sua carreira como corretora de seguros? Boa noite, Luciano. Boa noite, web espectadores. Exatamente. Tudo bem? Não tem ninguém na minha família, Guilherme. Eu fui a primeira corretora de seguros, né? Fui só a primeira, né? Que agora já tem mais uma turma vindo por aí. E a minha corretora hoje, eu não atuo mais como corretora de seguros, eu iniciei em 1996, tive a oportunidade, né, de começar como corretora da minha cidade. Eu era preposto dessa corretora que me deu essa oportunidade, a Goiatá Seguros, lá no sul de Minas também, na mesma cidade que a minha. Goiatá Seguros. Isso, exatamente. Colega lá, o Pacelli, um abraço, o Pacelli, né? Que me deu a oportunidade de entrar para o mercado. Então foi através dele. Em seguida, Guilherme, eu acho que uns 8 meses depois, eu já estava nas agências desse banco, né? E depois eu fui para Poços de Caldas e atuei no Saúde,
né, trabalhei numa concessionária que era exclusiva de saúde, e ali eu atuei até 2008, perdão, até 98. Em 98 eu recebi uma proposta do banco para fazer uma empresa, para constituir uma empresa e atuar dentro das agências, mas já ligada à vida e previdência, e foi aí que eu me especializei, atuando até quase 2008. Então, quando eu saí por razões que acredito que sejam as razões da maioria dos meus colegas que também vão em busca de algo mais, de progredir na carreira, né? Eu queria continuar atuando como corretora de seguros, eu via um grande mercado aí, assim, apesar que a minha visão é uma visão muito, muito voltada ao corretor ter atenção nos momentos, porque o seguro, assim como tudo, tem os momentos. Então, naquele momento eu observei que o mercado estava mudando. Em 2005 eu já estava certificada como corretora plena, porque até então só era vida e previdência, né? E só comecei mesmo no mercado praticamente em 2008. Bom, o que eu senti? Muito legal isso, até para quem ainda é corretor de banco, ou corretor que ainda está ligado a alguma empresa. Eu digo o seguinte, o mercado é maravilhoso, não tem nada disso que todo mundo fala que é difícil, que está competitivo. Sim, claro, né? Claro que está competitivo, mas num sentido muito bom, no sentido de que essa competitividade também está exigindo mais de nós profissionais. Então, em 2008, logo que eu iniciei, eu fui muito bem aceita no mercado, eu temia que a minha bandeira não... fosse fincado. Exatamente. Acredito que isso, muitos corretores têm esse medo também, mas não, as demais seguradoras que eu já fiz contrato, que em seguida iniciei, todas elas me receberam muito bem, fui muito feliz. Só que com o passar do tempo, assim, eu me lembro que no primeiro ano de 2008 para 2009, a minha corretora cresceu, assim, em média de clientes e de faturamento, em quase, assim, foi um percentual assim, muito acima do que eu esperava. Então, assim, em número de clientes, ela mais que dobrou o número de clientes. Tivemos atuação muito forte. Eu tenho certeza que a questão da gente se organizar, né? E aí vem a minha formação acadêmica, que eu acho que me ajudou muito. Essa questão da gente ter um planejamento estratégico, da gente se organizar para poder não sair montando a corretora aleatoriamente. Exatamente, isso é muito importante, o plano de negócio, de que forma que você vai iniciar. Então, tudo isso eu acredito que foi uma fórmula que funcionou, que deu certo por conta disso. E, claro, o mercado carente mesmo. O mercado, ele é carente desse atendimento. Não pense os corretores porque hoje nós estamos aí com grandes bancos ligados a grandes seguradoras e que o mercado está restrito. Não tá, gente, não tá, porque o atendimento pessoal faz toda a diferença. Eu sou prova disso. Hoje, a minha corretora está lá, eu não atuo como corretora agora, eu sou sócia de opinião, né, de lá, de ajudar a definir. Em Minas. Isso, tá, exatamente. Hoje quem toca é meu irmão Robson e meu filho Martin, eles tocam corretora sozinhos hoje. O Martin tem 18 anos, já está aí, está sumindo. Abraçou a carreira. Abraçou, e o meu irmão está nesse trânsito, né? Saindo dos seguros e caminhando para investimentos, porque quem vai assumir, na verdade, a corretora daqui em diante é o Martin. Então, assim, e um menino de 18 anos aí que realmente me surpreendeu muito. Eu não tenho dúvida do sucesso dessa mistura de seguros com investimentos. Nós vamos falar bastante sobre isso. Olha que legal o início da nossa conversa aqui. O meu smartphone, o Android Samsung, já está apitando, Luciana, porque já tem gente perguntando, e normalmente as perguntas que a gente recebe no programa são de pessoas que querem ingressar na carreira como corretor de seguros. E nós tivemos muitas celebridades, autoridades aqui contando que muitos dos seus filhos, inclusive, tem que ser feito um convencimento com calma, paulatinamente. No seu caso já não precisou isso. Então, o consumidor que está assistindo, aquele que pretende ser um corretor, que está estudando, a Luciana fez Funensec, com certeza também fez Funensec, a Escola Nacional de Seguros, que habilita corretor. Você, consumidor, que ouviu a Luciana dizer que tem uma habilitação plena, a gente até pode explicar um pouco mais para quem não é do mercado, que está nos assistindo. O corretor tem 3 tipos de atuação: ele trabalha com capitalização, depois ele tem uma autorização para vida e previdência, onde estão dentro produtos como saúde, odontologia, previdência, vida, assistências pessoais, e ele tem depois a habilitação dele plena, onde ele trabalha com todos os ramos de seguros, e assim que funciona o mercado. Mas eu queria só que a Luciana pudesse responder para a gente uma curiosidade aqui. Eu tenho amigos, Luciana, que se formaram em Alfenas. Ah, legal. Eu tenho um grande amigo, um grande veterinário, um abraço, doutor Rogério Beta, ele é de Alfenas,
e Unifenas, Minas Gerais. Tem saudade da universidade, Luciana? Muita saudade, com certeza. Eles não têm curso de seguros não, né? Não, curso de seguros ainda não, quem sabe, né? Pois é, podia levar para lá uma sugestão, com certeza, né? com certeza. Para implementarem um curso. A faculdade, ela é muito inovadora, é uma faculdade com certeza que pode receber isso com bons olhos, sim, com certeza. A Luciana estava dizendo para a gente, então, efetivamente, do trabalho do corretor de seguros e que ainda, na opinião dela, há muito espaço para crescimento. Nós temos no Brasil cerca de 70 poderia dizer 160, 170 mil corretores de seguros. Fora os bancos, né? Fora os bancos, fora outros canais de distribuição, entre ativos e inativos, enfim. Não importa exatamente esse número, mas a Luciana está dando para você, corretor, uma grande esperança. E na visão dela, ainda há um mercado grande para crescer, e é mesmo, principalmente para aquele corretor que pensa em atender o cliente como um consultor, né? Se preocupar realmente com as suas necessidades. Você estava falando, Luciana, sobre o agente que trabalha no banco, o corretor que trabalha em banco, dentro daquela agência que representa uma seguradora, que só pode trabalhar com aquela marca, não é isso? Sim. Como é que você vê isso, Luciana? Você acha que o corretor ele tem que partir para a autonomia para representar todas as marcas, ou você acha que ele pode ter sucesso, ser feliz, trabalhando exclusivamente dentro de uma agência bancária? Bom, Guilherme, eu sou muito otimista, em tudo na minha vida eu sou muito otimista. Eu acredito que há oportunidades de todas as formas. A minha razão, a minha específica de não ter continuado no banco foi mais que na época eu não conseguia acertar essa questão de eu poder ser plena lá dentro, só isso. Mas eu acredito que hoje os bancos estão mudando, estão vendo que isso não é mais possível, isso eu já via lá atrás, porque aquele profissional que quer crescer, ele chega num momento que ele fala, poxa, eu quero mais, e de repente ele fica meio que engessado. Isso naquele momento lá. Hoje eu já observo que os bancos estão mudando, que eles já estão começando a olhar para o corretor mais como um corretor pleno mesmo, de dar mais produtos para ele trabalhar. Eu acredito que tudo funciona. Eu acredito que funciona trabalhar no banco como corretor, dentro de uma agência. Eu acho uma excelente oportunidade. Quem tem essa oportunidade, eu só acho que deve se preocupar muito, assim como nós aqui fora, em se especializar. E fazer uma venda mesmo de qualidade e não ir naquela questão ali que às vezes, né, às vezes visita com o gerente, às vezes visita com o colega. Eu acho que isso não é saudável, isso sim. Eu sempre busquei fazer um trabalho muito independente. Eu trabalhava, mesmo trabalhando em agência bancária, eu trabalhava muito página amarela, eu trabalhava associações médicas, associações de dentista. Então eu nunca ficava voltada, ligada só ao cliente do banco. Porque cliente, gente, cliente está em todo lugar. Então se você procurar, você vai encontrar. Agora, a pergunta que eu faço, assim, o que dá certo, o que não dá certo, quantos clientes você visita por dia, quantos clientes você visita por mês, que ações você faz por dia, que ações você faz no mês, é isso. Então, disciplina. Exatamente, é disciplina. Então, em qualquer lugar dá certo. Agora, vai de acordo com o jeito de cada um, né? Eu queria me tornar independente, então foi em busca disso que eu vim e que eu estou onde eu estou hoje, mas acredito que todos os outros corretores, tanto de dentro quanto de fora, se observar, tem grandes oportunidades. E os bancos precisam de corretores, principalmente de bancos que assumem um corretor como o representante de seguros. Isso que eu acho legal, da gente ainda ter grandes bancos que respeitam o corretor e não faz a venda diretamente, né? Que ainda tem o corretor. Então, eu acho que isso é muito legal e é uma questão de adaptação e de que, de um lado, o banco vê que o corretor é um profissional independente, que tem a sua marca, que vai representar os produtos dele e que tem que dar essa liberdade para ele. Ele tem que ter o direito de ter o escritório dele, ele tem que ter o direito de ter a empresa dele e atuar dentro da agência normalmente. Isso, aí a questão de ética, a questão do que pode, do que não pode, eu acredito que uma conversa resolve. Se discute exatamente isso durante a atuação. Aquela velha história, bons profissionais sempre vão estar no mercado, né? Os ruins, os que, não sei se poderia chamar de ruins, mas aqueles que não se adequam, em algum momento o próprio mercado tira ele, e não vai ser a agência de banco, e não vai ser outro local. Ele vai sair porque o mercado mesmo não assimila isso mais, né? O consumidor está mais exigente, ele sabe o que ele quer. Né? Nesse sentido, eu vou deixar a Luciana aqui um pouco de saia justa, se for o caso, né? Mas não é uma pergunta, isso aqui é um comentário que nos foi enviado por um abraço Pedro Duarte, da CQCS, que publicou agora, no dia 5 de outubro de 2011, agora, recentemente,
um depoimento de um corretor de seguros que eu faço questão de ler para você. Eu já ler para você o web espectador. Vamos ler para o web espectador. Já li, então. já falei com ele por telefone. Olha, ótimo. Então a Luciana sempre antenada, né? Up to date. Então a gente vai ler para você o web espectador e a gente faz uma reflexão conjuntamente aqui. Então, de antemão, já um abraço ao pessoal da CQCS, o Pedro. Comentário do Max. Corretor Rafael Lopes Ferreira, da Niasa Corretora, São Paulo, considera que a exigência de qualificação técnica para funcionários e prepostos de corretores deveria ser estendida ao pessoal que vende seguros em banco, assim como para aqueles que atuam em canais alternativos de distribuição. Segundo Ferreira, além do quadro interno das instituições bancárias, a norma, sua multa, poderia alcançar aqueles que comercializam seguros em pontos de varejo. Já discutimos muito isso aqui, inclusive, com o grande Mário Sérgio, presidente do Sincor São Paulo. Um abraço, Mário. Todo e qualquer corretor de seguros que trabalhe de maneira correta quer que seus funcionários saibam exatamente o que estão fazendo, com a responsabilidade sobre cada documento, cada ligação e e-mail trocado com os clientes. Argumenta. A parte negativa é que a mesma obrigação não é requerida dos funcionários de outras instituições. Já me deparei com um vendedor de loja vendendo seguro, sem nem ao menos saber o que era, acrescenta o nosso amigo Ferreira. Na avaliação dele, seria uma oportunidade para os sindicatos erguerem a bandeira no sentido de alterar o texto da resolução, incluindo nela todos os estabelecimentos que vendem seguros. Se aprovada a mudança, uma primeira fiscalização colocaria milhares de empresas de outros segmentos na lista negra dos Sincors e Fenacors. Prossegue. Para finalizar, Ferreira avalia também outros reflexos positivos da medida. Além das altas multas pelo não cumprimento da resolução, as entidades poderiam angariar recursos por meio de cursos para empresas e outros setores, como lojas e departamento, concessionários, enfim. Olha aí, presidentes e sindicatos que reclamam da falta de verba, só depende da vontade e política. Finaliza, um abraço para todo mundo. Eu transfiro para a Luciana esse comentário do Ferreira a respeito dos obrigatoriedade desses canais que vendem seguro ter a certificação e a qualificação técnica. Bom, eu achei fantástica essa colocação, não foi bem o e-mail que eu havia respondido, que eu entrei em contato, mas é o seguinte, eu acho, no meu caso, de onde eu vim, todo corretor, né, no caso aí, todo corretor que atuava dentro das agências desse banco, todos eles eram obrigados a ter certificação. Então, o que não é obrigado a ter certificação, eu assim não vou entender bem como eles conseguem fazer isso, eu prefiro não me manifestar sobre isso, e eu acredito sim que nós, corretores de seguros, só teremos condições de nos manifestar sobre isso e ter força no momento que nós nos tornarmos uma classe unida. O grande problema é esse. Então, eu às vezes me deparo com corretores que às vezes em certas cidades têm medo até de conversar com outro corretor ou de ter uma amizade, porque vê o colega como um concorrente. Pessoal, olha só, o corretor de seguros não é concorrente da gente. O concorrente da gente é isso aqui, ó. É isso que ele acabou de falar. São bancos, são lojas, são revendas que vendem seguros sem nem saber o que está fazendo. Eles são nossos concorrentes. Ou ainda, aquela linha de crédito que vai sair em favor de um cliente e que eu não tenho condição na minha apólice de renovar uma frota, porque eu não tenho aquela condição comercial de um dinheiro barato para o mercado. Então, isso aí é concorrência. Então, só que o que eu acho muito bacana, e você citou aí agora o CQCS, enfim, temos tantos canais aí pelo mercado, CQCS, cobertura, apólice, o Clique TV, o Web Seguros. Então, assim, é isso, eu acho assim que nós, corretores, deveríamos ir muito em busca disso. Eu sempre, desde lá de trás, tudo que era canal de comunicação com o corretor, estava lá eu me inscrevendo. Gente, a gente tem que se informar, a gente tem que se unir, e nós só vamos conseguir fazer a nossa classe ter poder, ter força, no momento que formos uma classe unida. Então, eu vejo, dou os parabéns, olha, o Sindicato de São Paulo, eu tiro o chapéu,
Parabéns para o Sindicato de São Paulo, fantástico, olha, admiro muito o trabalho de vocês, vocês são um exemplo para a nossa classe, vocês são um exemplo para nós. É uma pena que ainda, não somos nós que corremos atrás, né? O corretor que deveria ir atrás mais disso. Então, assim, já participei de vários eventos do Sindicato de São Paulo e olha, ímpar, né? Assim, sem menosprezar ninguém, mas é diferente, então é isso, né? Então acaba que porque o Estado que mais tem corretor de seguros também, né? Acaba que é compreensível. Então eu acho que o que nós precisamos é isso, é nos unirmos. A questão de banco, a questão de seguro ser vendido da forma que é hoje, infelizmente, nós não vamos ter força enquanto nos unirmos, nós não vamos ter força enquanto não nos tornarmos pessoas que se fazem ser ouvidas, né? Então eu acho que é por aí, né? Nesse sentido, Luciana, hoje a gente tem pelo menos 5 grandes grupos seguradores. Exatamente. Trabalhando em bancos, né, trabalhando com agências, distribuindo seus produtos através de agência. Fusões, aquisições, né, a questão do resseguro, abertura de mercado e tantas novidades. A última essa semana. E o que a mais recente você até pode colocar, o que você pode dizer para o corretor de seguros que está nos assistindo agora a respeito disso, Luciana? Bom, eu acho isso fantástico, né? Não é excesso de otimismo, não. É que eu acho que o mercado está evoluindo, o nosso mercado está consolidando. Até eu escrevi um artigo essa semana sobre isso. O nosso mercado ele está consolidando. Então, tudo isso que está acontecendo, eu acredito que vai continuar acontecendo muito ainda também, muito em função da abertura do resseguro. Isso foi um marco na nossa história. E o que eu vejo é que agora esse mesmo viés do que tem ocorrido com grandes seguradoras está acontecendo também agora no setor de corretoras de seguros, que estão estão se unindo em associações, em cooperativas, em canais de que a mutualidade, né? Então, quer dizer, um conjunto de corretores, né? Como tem aí a Loja Cor no Sul, não sei se você conhece o trabalho deles, né? Então, assim, buscar parcerias para que aquela classe ali, aquele grupo ali se fortaleça. É a única forma. Agora, o que eu vejo dessa união toda de seguradora com o banco é um mercado que ele vai continuar expandido nesse sentido. E a pergunta que eu digo assim, nós não temos que olhar para isso e olhar de uma forma crítica e negativa, nós temos que olhar para isso e falar, pera lá, a seguradora está evoluindo, e nós, corretores, o que nós estamos fazendo? Ou quais oportunidades? Quais as oportunidades que isso... Porque no momento que nós formos essenciais na questão do seguro, concorda comigo que nesse momento também o banco vai ter que nos respeitar, as lojas vão ter que nos respeitar, e aí vai acontecer isso automaticamente, as leis vão ser favoráveis a nós. Agora, isso não vai acontecer se a gente não tiver força para poder falar, né? Ganha, meio que, né, é necessário mesmo essa união e eu não vejo outra forma. Então eu acho que bom que isso está acontecendo. Não adianta eu não querer, não adianta você não querer, isso vai continuar acontecendo e vamos lá, gente. Eu acho que está na hora de nós corretores começar a pensar sobre isso também e ir nessa linha também. Olha, muito interessante, né? Não é à toa que dia 12 de outubro, dia do corretor de seguros, está aqui a Luciana para deixar essa mensagem de otimismo. Nós estamos falando de inovação, não é, Luciana? Inovação, quer dizer, ao invés de ficar... Oportunidades, né? Oportunidades, ao invés de ficar reclamando que eles estão sendo engolidos por outros canais, o próprio Sincor se manifestou aqui como favorável, desde que a coisa seja feita com qualidade, dentro dos princípios de ética, né, da boa concorrência, não há nenhum tipo de problema. A Escola Nacional de Seguros, a FUNISEG, um abraço para os professores, para a grande escola de seguros do Brasil, criada em 1971, quando o mercado demandava profissionais competentes, faz um trabalho brilhante, faz mesmo, e faz a certificação técnica, corretores, seguradores assemelhados. Então todos, Ferreira, você que colocou essa notícia aqui com muita propriedade, todos em breve estarão certificados, né, para poder falar de seguro com mais qualidade. Como eu disse aqui várias vezes, já avisei a Luciana agora há pouco, é muito rápido o nosso programa quando o entrevistado é importante e tem coisas bacanas para colocar, como é o caso da Luciana. O tempo urge, nós já estamos chegando no intervalo do nosso primeiro break e eu já tenho perguntas para fazer. Uma delas, muito interessante, que vem de encontro ao que você estava falando, que é o seguinte: Américo Feitosa, corretor de benefícios, Mato Grosso, um abraço, Américo, obrigado pela audiência. Meus clientes de vida e saúde perguntam sobre produtos financeiros, mas não sei explicar. Como começar? Parabéns para nós, corretores de seguros. Olha,
Se a Luciana me permitir, vamos falar isso depois do nosso intervalo. Claro. A gente vai falar um pouco de produtos financeiros, a gente vai falar um pouco da XP, bastante da XP Investimentos, qual é a oportunidade que ela está dando para você, profissional de seguros, ao invés de reclamar de outros canais de distribuição, ter outras oportunidades, porque hoje o corretor de seguros ele também trabalha com rastreador, o corretor de seguros trabalha com seus produtos convencionais, o corretor de seguros trabalha com consórcio, o corretor de seguros trabalha com produtos financeiros, aí a Luciana que vai dar aula aqui para a gente. O corretor de seguros está sendo contratado, anotem isso, por grandes empresas para ser o risk manager dessas empresas, quer dizer, a empresa que compra seguros, ter lá dentro uma pessoa com qualidade, com capacitação para receber os fornecedores e falar com a mesma linguagem, com o mesmo conhecimento técnico. Grandes empresas, entidades montando corretoras cativas, quer dizer, oportunidade para o corretor de seguros. Grandes hospitais e operadoras de saúde contratando corretores de seguros, não seguradoras, porque não pode atuar, mas operadoras não seguradoras para você trabalhar na área de contas médicas. Enfim, há uma gama enorme de oportunidades e a Luciana vai explorar um deles, que é o canal financeiro. Então eu vou fazer a pergunta que eu queria fazer para a Luciana, que não é do Américo Feitosa, é da Joana Balizama de Brito, ela é Bradesco Autônoma Rio de Janeiro. Luciana, você não acha que os bancos e instituições financeiras atrapalham nossas vendas de seguros? Um abraço, parabéns. Falamos agora há pouco, né? Vamos responder então para a Joana. Você acha que os bancos atrapalham as vendas do corretor de seguros? Não atrapalha. Você conhece aquela história do tubarão no tanque de sardinhas? Não, pode contar para o nosso web espectador. Então, tem uma história lá que os chineses, os japoneses gostavam muito de peixe fresco, né? Então os pescadores iam ao mar e traziam de longe esses peixes, só que como a distância era muito grande, até que esses peixes chegavam lá, eles já não eram mais frescos. Então fizeram de tudo, botaram um tanque resfriador e aí chegava lá no Japão, o peixe continuava sem ser fresco. E aí decidiram de colocar nos tanques de peixe 2 tubarões. Porque o que acontecia? Antes esses peixes eram colocados nesses tanques, só que colocavam muitos peixes no mesmo local, então ficava como que sardinha. Então chegava uma hora que eles paravam de se debater e acomodavam, porque não tinha mais espaço. E será que, se a gente fizer um paralelo, não seria mais isso que está acontecendo no nosso mercado? Então, o corretor que está se sentindo nesse tanque, um peixe, como se estivesse numa lata de sardinha, eu queria que pensasse, né? Ainda bem que tem o banco, ele está sendo o nosso tubarão, exatamente. Então, pessoal, é isso. Então, que se a gente se acomodar, o que vai acontecer? A gente atrofia, a gente fica sem ideia, a gente fica sem se movimentar. Então, que bom. Então, eu acho que isso é muito importante, para que o corretor entenda que isso faz parte da vida. E não adianta, isso vale para qualquer coisa na vida da gente. Então, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e querer acusar e reclamar. Então, ao invés de fazer isso, pessoal, o que eu chamo, vamos observar o que é que... Observe o seu potencial, observe a sua carteira de clientes. Quantas vezes você fala com o seu cliente por ano? Faça essa pergunta. Você só liga para o seu cliente na renovação? Tá. O que mais você já ofereceu para o seu cliente? Você já ouviu o seu cliente ou você liga para ele para renovar o seguro? Olha que coisa, eu ouço muito isso, o corretor liga para o cliente, olha que o seguro está vencendo, mas ele não pergunta, mas e aí, como é que passou, como é que está a empresa, às vezes ele esquece de perguntar, o cara fez uma outra empresa, abriu uma filial, ele não está nem sabendo, o seguro está no banco. E aí, então é isso. Eu acho assim que E aí volto, né? É qualificação, é melhorar seu currículo, é estudar, não adianta. Eu acredito muito que não é que currículo e graduação faz alguém ter mais ou menos sucesso. Muito pelo contrário, né? Prova disso aí que a gente vê um monte de gente que tem sucesso sem ter currículo. Mas não é isso. Eu acho que a nossa profissão exige mais. A nossa profissão exige que a gente entenda um pouco da área jurídica, que a gente entenda de contratos, que a gente entenda mais profundamente do que um leigo, né? Nós não somos advogados, mas alguns poucos corretores que têm essa formação. Mas, além disso, muito esse viés comercial, não esquecer esse viés comercial. Então, tem muito corretor que fica lá dentro desse tanque, acomodado, parando de se debater, mas esquece que a tendência vai ser morrer.
Então, assim, esse choque é verdade. O que a gente tem que fazer é se movimentar mesmo e olhar para esse tubarão e correr dele e ver que tem oportunidade de sobreviver. Eu não vou parar, né? Eu acredito que não é o melhor caminho. Eu acredito sim que isso é positivo, volto a falar. Eu acredito sim que negócio, eu não acredito em nada sozinho. Eu não acredito que eu sozinha, Luciana, lá no sul de Minas, faria alguma coisa. Eu acredito sim que se eu compartilhar o meu conhecimento com alguém, se eu me unir com alguém, eu acredito nisso. Então eu acho que é isso que o corretor precisava começar a pensar. Para de ter esse medo. Nós temos, enquanto isso não acontecer, nós não vamos ajudar o sindicato, nós não vamos ajudar o Sincor, nós não vamos ajudar a nossa classe, nós não vamos ajudar a Web TV. Então, a sociedade e o país. Exatamente. Formar poupança. Exato. E principalmente a nossa família. Que todos nós vivemos de seguro, não é isso? Então, é isso. Então, vamos olhar isso com outros olhos, vamos olhar isso pelo lado bom. Então, de repente, a gente fica muito ouvindo. Eu particularmente, eu nem ouço. Se ouço, eu deleto dali 5 minutos. Então, eu acho que é isso. É olhar e entender que tudo vai continuar acontecendo e vai continuar evoluindo. Pior seria se parasse. Muito bom. Excelente. Muito bom, a gente vai fazer então nossa pausa rápida. Você, corretor de seguros que está nos assistindo, faça perguntas através da Clique TV, diretamente no site cliquetv.com.br, ou pode mandar para contato@websegurostv.com.br ou twitter @websegurostv. Aproveita o intervalo, pega o telefone, o seu e-mail, sua internet, liga para o seu colega corretor de seguros, fala para ele parar de ver o futebol que está passando aí, quarta-feira, dia de futebol, e para assistir a Luciana. É uma oportunidade rara de assistir, é um incentivo que ela está dando para você, corretor de seguros, neste dia do corretor de seguros. A gente volta já já. O intervalo foi rapidinho, voltamos ao Web Seguros TV, hoje com a Luciana Coelho, da XP Investimentos. A Luciana é gerente comercial desse canal, o canal Modelo Corretor de Seguros. Ela vai explicar um pouquinho daqui a pouco para a gente sobre isso. Você faz perguntas ao vivo, aproveite, mande sua pergunta para cá, já tenho diversas perguntas, vou te passando na medida do possível. E a Luciana, se não responder ao vivo, se compromete, se puder responder depois por e-mail para vocês que estão fazendo essas perguntas para a gente. Então, Luciana, fala para a gente qual é o futuro do corretor de seguros, o que é a evolução da profissão corretor, Luciana. Bom, Guilherme, a evolução da profissão corretor de seguros é o que eu vejo da seguinte forma. O corretor de seguros, por muitos anos, ele atuava basicamente na comercialização de seguros e foi uma classe que veio, assim, eu acredito que dos últimos 15 anos, 20 anos, foi uma classe que se fortaleceu mais e se fez presente. Só que o que nós fizemos desde então?
o que nós observamos no Brasil? Nós observamos que a nossa classe, ela evoluiu, ela veio se estabelecendo, ela não está ainda, como eu disse anteriormente, da forma que eu acho que deveria estar, mas ela já vem se estabelecendo bastante. É muito importante, eu fico muito feliz de ver tantos canais de comunicação com o corretor. Você vê hoje, tem bastante canais que levam a notícia para o corretor, apesar que nem todos os corretores ainda acordaram para isso, que devem estar antenados. A gente não pode perder nada. Assim, é aqui que, nesse momento aqui, que nós estamos vendo o que está acontecendo. E lá fora, no mundo lá fora, vamos falar lá em Europa, Ásia, Estados Unidos, como que o corretor atua? Lá o corretor de seguros, ele é um profissional que já trabalha com investimentos há muitos anos. Então isso não é de hoje. Então quando nós, XP, resolvemos convidar o corretor de seguros para se tornar um agente de investimentos, não foi achando que, vamos começar, vamos experimentar isso aqui. Não, isso já está acontecendo. No mercado americano especificamente, lá o corretor de seguros, ele atua, lá é diferente um pouco, tem umas certificações diferentes, mas basicamente o advisor lá, ele é um profissional que atua dentre as famílias, dentro de algumas classes, por exemplo, ele atua só em classe médica daquela região dele, ele tem uma família lá, ele atende toda aquela família em investimentos, ele atende investimentos, ele atende seguros, se o cara quer vender a casa dele, ele também contrata aquele corretor para fazer a venda da casa, porque ele também pode fazer isso. Então é um profissional, vamos falar assim, mais polivalente. E aí eu digo o seguinte, olha que interessante, nessas minhas viagens pelo Brasil, em meus contatos com corretores, eu estou vendo corretor de seguros hoje que é correspondente bancário, eu estou vendo corretor de seguros hoje que atua fortemente em consórcios imobiliários e agora está atuando em financiamento imobiliário também. Eu estou vendo corretor de seguros que atua em seguros, você acabou de falar no início. Falei consórcio, falei em produtos financeiros, rastreador. Rastreadores, exatamente. Então, o que isso quer dizer? Isso já está mostrando. E aí a pergunta da nossa colega anterior aí, mas isso aí, todo esse cenário do mercado, ele está apertando o corretor. Não, gente. Existem outras oportunidades. A questão é que nós, corretores de seguros, estamos teimando em só fazer seguros. E é isso que a gente tem que parar de fazer. Será que nós podemos fazer só isso? E o velho automóvel. Exatamente. Então, agora, isso é tão verdade que olha quantas especializações dentro de seguro já tem. Então, eu conheci lá o colega lá, fantástico o trabalho dele, não sei se da Garibaldi Martins de Belo Horizonte. Eles são especialistas em seguro-garantia, né? Então, assim, a corretora deles já são certificados também pela CVM, já se tornaram, aliás, agentes de investimentos. Então, são corretores que estão antenados no mercado. O Rogério da TGL, que também desenvolveu um projeto fantástico, que está trabalhando, o corretor está trabalhando o seu cliente em todas as áreas, desde o INSS, a previdência privada, ao seguro de vida. Então, assim, E aí eu pergunto, o mercado está ruim? Liga para eles e pergunta se o mercado está ruim. É isso, não está ruim porque eles estão se movimentando. O tubarão não está deixando eles ficarem quietos. Isso é fidelizar então, exatamente, você fideliza... Exatamente. E investimentos, gente, eu pergunto, olha só, quantas pessoas estão saindo de classe menos favorecidas para classe com uma renda melhor? Então o que está acontecendo com o brasileiro? O brasileiro está enriquecendo e muita gente não sabe o que fazer com isso. Então aloca mal tanto o investimento dele quanto a renda que ele tem. Porque hoje a indústria de investimento, a indústria de gestão de investimentos no Brasil, ela é de aproximadamente, de acordo com a revista Investidor Profissional de março desse ano, de 1,95 trilhões de investimentos. Então, você imagina o seguinte, aí se formos avaliar aí a questão de previdência e ações, separando esse nicho aí, que eu já contabilizei isso, que vai dar em torno aí de 20%, 25%. Esse 1,9 trilhão. Exatamente. Gente, eu não estou contando poupança. E aí eu digo, pergunta para o seu cliente, você sabe o que é um CDB? Você sabe a diferença entre um CDB e um CDI? Eles não sabem, eles acham que é a mesma coisa, né? Você sabe o que é que a poupança está te dando de receita? Eles não sabem, de rentabilidade? Eles não sabem. Então o investidor hoje, ele tem renda, ele está evoluindo, ele está subindo de padrão social, né, de renda, e aí o que está acontecendo? Ele não sabe alocar isso, ele não tem profissional que o atenda. E aí eu digo, olha o tamanho da oportunidade. Então nós, a XP, imagina uma empresa que foi fundada
como escritório de agente autônomo de investimentos em 2001. Eram 3 pessoas no escritório de 40 metros quadrados, em Porto Alegre. Quer dizer, a empresa começou em 2001 e bem naquela história, né, naquela linha de batendo de porta em porta, oferecendo para as pessoas investir em ações. E aí o que aconteceu? Se descobriu naquele momento, e aí era Lula entrando, era ataque às Torres Gêmeas, então num cenário altamente complexo e que as pessoas não queriam muito ouvir falar em ações. Então naquele momento foi que nasceu a XP. E olha aí, não sei se vocês acompanham aí no mercado, hoje nós temos 25% desse mercado de corretora de valores, somos líder de mercado, não Brasil. Somos a primeira não, de não forma nenhuma, tem N empresas muito boas também, mas nós despontamos no sentido de que nós enxergamos o mercado, a nossa empresa como uma solução para o investidor. Então, através da nossa empresa, o cliente do corretor de seguros vai poder encontrar no corretor certificado, devidamente certificado, né? Não é o corretor de seguros que vai exercer essa atividade, que fique claro isso. O corretor vai ter que tirar uma outra certificação para isso. Você já explica isso aqui, já tem perguntas sobre isso. Tá? Agora mesmo nós vamos chegar nisso. Então o que acontece? O corretor de seguros, ele vai poder atender o cliente dele que não sabe isso. E aí você pergunta para o seu cliente, é o seu cliente, a evolução da profissão. O que é? É isso. É você entender que o mundo lá fora, o corretor já evoluiu há anos. Então lá é um mercado evoluído, sei lá, de quase 100 anos, o mercado americano. Só que tem um detalhe, 100 anos numa era, de há quantos anos tem internet, gente? Não dá pra gente pensar que o nosso mercado vai evoluir nessa mesma velocidade, vai ser numa velocidade infinitamente maior. Então eu digo o seguinte, tudo vai mudar, principalmente também pela tecnologia, né? E aí eu já nem vou por essa linha, senão a gente vai ficar até amanhã falando nisso. E você voltará para falar sobre tecnologia nessa área, Luciana. Só te cortei para perguntar para você, o que é o shopping financeiro XP? Olha, shopping financeiro é isso. Então, o mercado lá fora, os advisors, que são esses corretores de seguros, os agentes de investimentos que se conectam a uma plataforma de investimentos, como nós XP somos, única no Brasil ainda dessa forma, tá? Nós temos hoje na nossa base aí quase 500 fundos de instituições nossa e diferentes, porque nós XP somos corretora de valores, a XP gestora de valores, a XP corretora de seguros, que depois é importante falar sobre isso também, claro. A XP Tech Finance, que é a empresa de tecnologia que nós fazemos tudo em casa, todo o sistema, home broker, tudo que existe é feito dentro de casa, então nós não buscamos tecnologia de fora e... agora me deu branco. Não, do shopping investimento. Exatamente. Então, o que acontece? Esse shopping de investimentos da XP Corretora de Valores é o corretor de seguros se conectar à nossa plataforma, que tem aí quase 500 fundos de investimentos, e aí nós temos tudo, gente, olha, desde renda fixa, e aí entra tesouro direto, título público e privado, debênture, ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa, e aí não só nosso da XP. Então tem a nossa gestora que criou os nossos fundos e esses fundos estão na nossa prateleira. Só que além disso, se o seu cliente quiser comprar um fundo de investimento do Banco A, um fundo de investimento do Banco B, através de nós XP, ele vai poder comprar. E aí eu digo, é aí que eu entendo que nós XP vamos nos tornar uma solução também para banco. Porque, de repente, o que vai acontecer? Esse banco também está trazendo já está, né? Grandes bancos já trouxeram seus investimentos para dentro da nossa casa e nós vamos distribuir esses investimentos no mercado. Então não são só os nossos investimentos, é isso que significa shopping, porque shopping você vai, compra de tudo de marcas diferentes. Então, e qual que é o padrão que você conhece até hoje? O padrão é o cliente ir até uma agência de banco, comprar um produto daquela agência de uma única bandeira e ser atendido por um profissional daquela instituição. Que vai valorizar aquela bandeira. Exatamente. E nós, corretores de seguros, fazemos o que cá no mercado de seguros? Representamos diversas seguradoras, ok? Somos imparciais na decisão do cliente, nós olhamos o que é o melhor para o cliente dentro daquele perfil, não é isso? Mas a escolha dele? A escolha é do cliente, você apresenta as possibilidades para o seu cliente escolhe o seguro, né? Ok? E aí o que acontece? Aqui dentro para investimento vai ser a mesma coisa. Você vai traçar o perfil do seu cliente de acordo com as normas da CVM, fazer o suitability daquele cliente, entender o perfil moderado, agressivo, conservador daquele cliente e oferecer produto daquele perfil. Então o seu cliente passa a atender, você se torna uma solução completa para o seu cliente. É isso. Olha, com certeza um programa é pouco, Luciana, para você falar de tanto assunto interessante. Tem muitas perguntas aqui, eu quero te colocar uma, Luciano, que não é uma pergunta. Professor Rubens Latorre, São Paulo,
não conhecia esse canal de conhecimento, parabéns do programa, apenas um comentário. Os brasileiros já comparam preços em qualquer tipo de segmento ou indústria. Isso também já começa a acontecer na indústria financeira. Não é isso que você acabou de falar? Sim, com certeza. Um abraço para o Sr. Rubens Lattori, muito obrigado pela tua participação. O corretor de seguros, ele está preparado para entrar nesse mercado e ingressar como agente de investimento, Luciana? Ele tem esse preparo para entrar e ingressar? Absolutamente não, né? Não, e nós, XP, somos totalmente alinhados com a CVM. Nós queremos colocar agentes de investimentos capacitados. Então, esse profissional que vem trabalhar com a gente, nós o ajudamos desde o momento que ele quer se certificar e diz: Luciana, eu quero me tornar um agente de investimentos e eu quero me tornar um agente de investimentos da XP. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que se preparar, ele vai ter que estudar, vai ter uma prova em dezembro, inclusive vai ter essa prova em São Paulo e capitais. Então, tá aí no final, se quiser deixar meu e-mail para todo o Brasil e quiser me encaminhar um e-mail, nós temos um curso preparatório que vai desde o momento que o corretor diz: eu quero me tornar um agente de investimentos, então nós vamos o ajudar a se tornar esse agente de investimentos. Qual investimento, Luciana, para o corretor que está nos assistindo, qual o investimento que ele precisa para ingressar como agente de investimento? Se é que precisa de investimento. Bom, a nossa proposta em relação a investimentos, não há investimentos. O maior investimento que você vai fazer é investimento em tempo e conhecimento e principalmente vontade de fazer isso acontecer. Agora, em relação a o que existe, né, é você fazer uma prova. Essa prova tem um custo de R$280 e depois o corretor de seguros que se tornou um agente de investimentos, e aí como agente de investimentos, tá? Que fique bem separado isso, tá? No momento que você se torna um agente de investimentos, você vai recolher uma tarifa lá, assim como recolhe uma tarifa para o Sincor. Então é isso. Qual o percentual de corretores que prestam o concurso, a prova, na verdade a prova de vocês, e passam? É mais de 50%? É muito difícil? Como é, Luciana? Bom, olha só, dentro do nosso programa de capacitação, aquele profissional que entra na nossa plataforma de treinamento online, como eu disse, nós, XP, somos muito preocupados com essa questão de conhecimento e de preparar esse profissional para que ele não entre no mercado fazendo bagunça. Isso é uma preocupação nossa da XP, nós batemos muito em cima disso. Então, esse profissional que se prepara, que ele estuda, ele usa realmente a nossa plataforma, vai às aulas presenciais, e agora, primeiro mês, nós vamos fazer aula online também. No histórico, aquele que acessou a plataforma, estudou e se preparou, esse profissional em torno de 70% é aprovado. Bom, e legal, gente, olha só, eu falei agora há pouco, o Wagner lá de Tocantins, mais o Ricardo de Belo Horizonte, o Ricardo Martins, o Ricardo em terceiro lugar, Wagner em primeiro lugar, Brasil, certificados pelo Ancor. Então, Ancord, né? Então, e aí? Aí eu que pergunto, né? Poxa, nunca tinham prestado prova antes. Então, e não dá para poder passar, não dá para estudar? Claro que dá. Aí você vai ver agora, toda vez que o corretor... Nossa, Luciano, isso é muito difícil. Ah, não sei... Difícil, se você fizer uma pergunta, ele não vai saber nem o que é o agente autônomo de investimento. Então, é isso, gente. É estudar, é se preparar. E não vai ser uma coisa... Alguém presta a prova da Funenseg sem estudar? Por favor, me respondam. Eu desconheço alguém que comprou uma carteirinha de Funenseg. Até hoje eu nunca ouvi falar. E eu garanto para vocês, não vai existir compra de carteirinha de agente autônomo jamais. E principalmente nós, XP, não existe absolutamente chance nenhuma do profissional vir com a gente se ele não for certificado. Isso é uma fase, né? A prova é presencial e as aulas podem ser à distância ou aulas presenciais, é isso? O programa é o seguinte, você tem um treinamento online com a gente. Além do treinamento online, você vai ter aulas presenciais em São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Rio de Janeiro. E vai ter aula online também. Então, esse contexto desses três módulos é que vai fazer o sucesso desse preparatório. Mas é muito importante o básico, que é o online. O online você faz da sua casa, qualquer horário, qualquer dia, não tem custo nenhum, a inscrição é gratuita, né? Muito bom. Luciana, como eu te falei, né, o tempo do programa é tão rápido quanto o voo, a ponte aérea aqui de São Paulo, né? E eu tenho tantas perguntas para fazer aqui, nós infelizmente não vamos ter tempo. Eu tenho mais 1 minuto de programa. Eu só vou colocar para você uma coisa para a gente pensar junto. Joana Balizão de Brito, autônoma, eu te falei, Carla de Almeida, tem uma interessante aqui, Márcia Lobruma, diretora de RH Pouso Alegre. Luciana, pelo seu sotaque, somos conterrâneas e quero lhe perguntar por que os corretores não oferecem esses produtos financeiros para os RHs das empresas.
Aqui temos diversas apólices, mas nunca recebemos propostas de produtos financeiros. O programa é excelente, parabéns TV UOL, na verdade é clicktv.com.br, parabéns Luciana. Você vê, tua conterrânea, bem do corretor, não está preparado para oferecer Rubens Latorre, Joana Balizama, Cardeal de Almeida Lopes. Parabéns ao Banco XP, precisamos mesmo de mais produtos para trabalhar. Parabéns também ao programa, convidado e assim por diante. Eu vou passar para a Luciana essas perguntas todas, ela vai responder por e-mail, ela vai deixar uma mensagem final. Eu atesto para vocês que a XP Investimento, conheço a empresa, tive a oportunidade de ser convidado para visitar aqui em São Paulo a empresa. Corretor de seguros, não perca esta oportunidade, você vai perceber o número de oportunidades que você tem já dentro da sua carteira de clientes. Quer dizer, você não precisa buscar coisas novas, dentro da sua própria carteira você tem oportunidades inexploradas. Tá? Eu vou então já agradecer a Luciana pela prestação de serviço, excelente foi ter vindo para cá, né, como eu falei, pegar o avião e voltar. A Luciana vai fazer um fechamento final, um pouquinho da XP, deixar um telefone de contato, o e-mail dela, e eu prometo que eu trago a Luciana de novo para continuar falando um pouco mais de investimentos e oportunidades que esse corretor de seguros tem, todo o portfólio de produtos. Tá, Luciana, para encerrar, por favor. A mensagem que eu quero deixar para vocês, primeiro um feliz dia do corretor para todos vocês que estão aí nos assistindo e que vão assistir com certeza depois também, né, por gravação. E dizer para vocês, olha, o mercado tem muita oportunidade. Nós, XP, eu acredito muito forte nisso, que nós somos uma oportunidade para o corretor de seguros. Não tenham medo, vocês não têm que se preocupar com o depois. Se preocupe nesse momento de se certificar e entender que ao vir para esse mercado, vai ser vir para um mercado que é necessário uma capacitação constante. Tá? Nesse momento é exigida uma certificação só e eu torço muito que continuem a ter muito mais certificações aí para você se manter nesse mercado, que é o mesmo que deveria ser com o mercado de seguros. Deixa o seu e-mail de contato, tá, Luciana, para quem quiser te perguntar mais sobre isso. E deixa o meu e-mail é luciana.coelho@xpi.com.br e o meu telefone, vou deixar meu celular mesmo, pode ficar à vontade, é 21 DDD 8063 0303. Muito obrigado, Luciana. Web Espectador, muito obrigado. Clique TV, muito obrigado. Até a próxima.